Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Paraupebas, boa noite a todos vocês e a todos vocês que nos acompanham por meio desse canal aqui no YouTube. É uma alegria mais uma vez voltar aqui e partilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos meditar em um salmo, salmo de número 15, um salmo extremamente importante que vai apontar para a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador da aliança. Então esse salmo diz assim: Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e que pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. O Salmo de número 15 começa com uma das perguntas mais importantes da nossa vida, se não a mais importante. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A ideia é: quem é que está apto para viver na presença de Deus? Quem é que está apto e qualificado para estar perante a face do Senhor? Quem é que está apto para entrar com Deus nos seus céus? Veja que Davi não está apenas perguntando de uma forma superficial quem é que vai fazer uma mera visita ao Senhor. Não. Ele está falando quem vai habitar na presença de Deus. Não é apenas ir lá e voltar, mas é morar eternamente na presença de Deus, é residir na presença de Deus. Que tipo de pessoa pode viver na presença de Deus? Então, no Salmo de número 14, o que nós vimos? Nós vimos que a humanidade toda está arruinada pelo pecado, mas em meio a uma humanidade arruinada, Deus ele reservou para si a geração dos justos, um povo que Ele mesmo escolheu para ser o seu povo. E o Salmo de número 15 nos diz que povo é esse. É o povo que vai morar nos céus com Deus. Quem é que pode viver com Deus, então? A resposta vem na sequência do Salmo, do versos 2 ao verso 5. Você vê que Davi nos responde aqui, nesses versículos, estabelecendo os critérios que Deus exige para que uma pessoa possa estar apta para estar na sua presença, para morar na sua presença, para habitar na sua presença eternamente. Observe que as qualidades colocadas aqui por Deus e pelo rei Davi, no caso, inspirado pelo Espírito Santo, não é sobre aquilo que nós fazemos no domingo, tá? Tem muito mais a ver com a nossa vida cotidiana, com aquilo que acontece durante a nossa semana, tá? Também veja que essas qualidades elas estão elencadas aqui e organizadas em 4 categorias principais que tratam das questões pessoais, relacionais, tratam de questões do nosso coração e tratam de questões relacionadas ao dinheiro. Vamos ver esses 4 pontos então. Primeiro, o aspecto pessoal, verso 2. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Observe que no aspecto pessoal, Davi coloca aqui 3 coisas importantes que tem a ver com o caráter daqueles que vão morar com Deus, que estarão aptos para estarem com Ele. O que vive com integridade é a primeira coisa. A palavra integridade aqui não significa necessariamente alguém sem pecado, mas é alguém completo, alguém genuíno, alguém verdadeiro, tá? Então, alguém cuja ação externa é resultado do que ele é por dentro. Ele é todo santo. Lemos que Noé, por exemplo, era um homem irrepreensível em sua geração. Abraão também foi chamado para andar irrepreensivelmente perante a face do Senhor. Eram homens íntegros. Tá? Então, um homem que vive com integridade é alguém que não tem culpa, que não tem brechas em seu escudo moral na sociedade. Segunda coisa, que pratica a justiça. O que significa praticar a justiça do ponto de vista das Escrituras? Significa andar de acordo com os padrões da lei de Deus. E a lei de Deus estabelece o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo.
Praticar a justiça significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A terceira qualificação é de coração fala a verdade. Então, o homem piedoso é alguém que procura a verdade no íntimo, que procura falar a verdade do fundo do coração. Ele tem um profundo compromisso com o 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, ele fala a verdade do fundo do coração. Então, aqui nós temos um resumo desse primeiro ponto: integridade, justiça e honestidade. É isso que marca o caráter no aspecto pessoal daquele que teme a Deus e que vai estar preparado para estar com Ele eternamente. Segundo aspecto, o aspecto relacional, verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Observe aqui que nós temos novamente 3 coisas interessantes nesse segundo aspecto. Os piedosos, em primeiro lugar, não caluniam os outros. A palavra aí, não difamam, geralmente significa espionar alguém. É alguém que diz coisas ruins sobre os outros pelas costas. Essa é a ideia de difamar. Então, a fofoca e a calúnia, elas causam danos incalculáveis a uma pessoa. Tá certo? Então, o difamador é esse que diz coisas pelas costas, tá? Traidor. Em segundo lugar, o piedoso não faz mal ao próximo, diz o verso 3. Jesus explica quem é o nosso próximo. Todos aqueles que se colocam no nosso caminho. Então, o próximo, que é o vizinho, conforme o texto diz aqui, é aquelas pessoas que aparecem na nossa vida. E a palavra de Deus diz que o piedoso, ele não faz mal ao próximo, ele não prejudica a reputação de ninguém, ele não prejudica a moral de ninguém, ele não tenta passar as pernas em ninguém, ele é uma pessoa que ama o próximo. Tá certo? Em terceiro lugar, o texto diz que o homem piedoso não lança injúria contra o seu vizinho. A ideia de uma pessoa leal, que não trai os seus amigos. Vocês lembram que uma das profundas dores de Cristo foi o fato de ter sido traído por um dos seus amigos, Judas, né? Como Davi vai falar sobre isso no Salmo 55, verso 12 e 13. O que me dói não é que um desconhecido me traiu, mas que alguém do meu círculo íntimo, né? Então, as pessoas que Deus recebe são as pessoas leais às suas amizades. A terceira categoria tem a ver com aspectos relacionados ao nosso coração. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui novamente nós vemos 3 coisas importantes. Você percebe que as 2 primeiras coisas no verso 4, elas são 2 lados de uma mesma moeda, digamos assim, tá? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Alguém já disse que as pessoas que você admira dizem muito sobre quem você é. Então, o piedoso, ele despreza uma pessoa vil e ele honra aquele que teme ao Senhor. Ou seja, ele não dá crédito a um homem vil. Significa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Por quê? Na Bíblia, o réprobo é uma pessoa rejeitada por Deus. É isso que significa ser réprobo. Então, quando um homem piedoso despreza e não dá crédito a um réprobo, ele está dizendo que a avaliação que Deus fez daquela criatura está correta. O homem piedoso, por exemplo, o homem que teme a Deus, ele não pode achar engraçado as piadas do Porto dos Fundos, porque são piadas que ofendem profundamente a majestade de Deus, né? Então, o homem piedoso, ele ama, ele dá crédito àquilo que Deus dá crédito, àquilo que Deus ama. Se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, você vai honrar aqueles que temem ao Senhor e menosprezar aquilo que os réprobos falam, tá? Também diz aqui, né, a terceira coisa que diz no verso 4 ainda, é o que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa manter a nossa palavra, manter aquilo que nós falamos, mesmo que isso traga prejuízo para nós. Ninguém tem dificuldade de manter aquilo que falou se isso trouxer benefícios para nós. Mas quando aquilo que nós falamos se volta contra nós, aí às vezes nós temos dificuldade de manter o que nós falamos. Pois bem, os piedosos, de acordo com o Salmo 15, são aqueles que mantêm a sua palavra, não importa o que lhes venha a acontecer, tá? E a quarta e última categoria de qualificações que Deus requer daqueles que vão morar nos céus com Ele, está no verso 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente,
Quem deste modo procede não será jamais abalado. Isso aqui tem a ver com o uso do dinheiro. Então, para os piedosos, as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. Eu creio que esse versículo tem que ser entendido à luz de Êxodo capítulo 22, verso 25 e Levítico 25 também, que vai tratar da relação do rico com o pobre. Diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então o contexto aqui é de pobreza. Imagine o israelita na época de Moisés, que ficou pobre e a sua família está correndo perigo. Então, nesse caso, o israelita rico, ele não deveria tirar vantagem do pobre cobrando juros sobre ele, mas pelo fato dele ser do seu povo, ele tinha que emprestar a ele sem juros. Então, o princípio é que um homem piedoso não usa o poder do seu dinheiro para tirar vantagem de um colega israelita, de um irmão israelita. Então, eu creio que o Salmo está falando aqui desse tipo de empréstimo. Ele não está falando que em todos os casos não se deve cobrar nenhum tipo de juros, tá certo? E também o versículo 5 diz que o piedoso não aceita suborno contra os inocentes. Aceitar suborno não é apenas uma ofensa à vítima inocente, mas é uma ofensa à verdade e à justiça, porque perverte os tribunais. Então, o piedoso jamais mentirá em um tribunal para prejudicar a honra e a inocência de alguém. Ele não aceitará esse tipo de dinheiro que vai custar a vida das pessoas e o bem da sociedade. O rei Davi vai terminar falando aqui uma promessa para aqueles que procedem desse modo. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, quem vive com integridade absoluta está seguro e jamais será abalado por qualquer vento de tempestade nesta vida ou na eternidade. E por que é que ele estará seguro? Porque ele tem a aprovação de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se ele tem a aprovação de Deus, ele habita na presença de Deus, ele entra na presença de Deus e lá ele fica de pé. Então, o Deus de Jacó é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Agora, eu quero terminar essa nossa meditação fazendo uma pergunta para você. Como é que você se sente ao ler essas qualificações? Eu confesso que ao ler esse salmo, eu me sinto numa situação complicada, porque eu percebo aqui que eu não estou apto para cumprir todos esses requisitos perfeitamente. Você consegue? Você é uma pessoa 100% íntegra, sem culpa? Você sempre faz o que é certo? Você sempre faz o bem ao próximo? Você sempre fala a verdade do fundo do seu coração? Pense bem antes de responder, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece você por dentro e por fora. Ele conhece os teus pensamentos. Se Deus expusesse o seu coração à publicidade, como você se sentiria? Se você acha que você cumpre esse salmo, basta você dar uma lida no Salmo 143, versículo 2, que diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, se você for honesto com você mesmo, se eu for honesto comigo mesmo, nós iremos logo perceber rapidamente que nós também não estamos à altura deste salmo. Paulo diz que não há justo nenhum sequer. No Salmo 14 a gente viu: todos pecaram, todos se desviaram, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Isso quer dizer que não há ninguém entre os filhos dos homens qualificados para viver na presença de Deus. Somente um homem cumpriu esse salmo, e somente ele está qualificado para habitar na presença de Deus. E esse homem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o único homem que viveu uma vida sem culpa, que fez totalmente o que é certo, que falou a verdade do íntimo do seu coração e que amou ao próximo como Deus exige. A palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado, nem engano algum, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Ele nunca fez mal aos seus vizinhos, pelo contrário, ele deu a vida por seus inimigos. Ele jurou obedecer ao Pai e não mudou a sua palavra, mesmo quando isso lhe custou a sua própria vida. Ele se entregou numa cruz e por isso ele foi exaltado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, coroado de glória e de honra, como nós vimos no Salmo de número 8. Então, somente Cristo está apto para viver diante de Deus, porque somente Ele foi aceito por Deus
por causa da sua vida sem culpa e de obediência perfeita. E o que é que isso tudo significa para mim e para você? De que adianta saber que Jesus Cristo cumpriu esse salmo e foi aceito por Deus? Você lembra da pergunta do começo? Quem pode viver nos céus com o Senhor? Quem está apto para isso? Pois bem, Jesus Cristo pode viver diante de Deus, e a boa notícia do Evangelho é que a sua perfeita obediência e a sua vida sem pecado podem ser creditados a mim e a você. É isso que a palavra de Deus chama de justificação. Em Romanos capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim: por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Nós lemos também em Gálatas 2, verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso, meu querido? A total obediência de Jesus, ela é considerada a nossa obediência. É assim que nós somos declarados justos diante do olhar de Deus. Foi Jesus quem disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a maneira de sermos aceitos diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo, porque nós somos justificados pela fé na obra de Cristo. Nós sozinhos não podemos cumprir o Salmo 15, mas Jesus já fez isso por nós. A obediência dele é a nossa obediência. A justiça dele é a nossa justiça. A morte dele é a nossa morte. A ressurreição dele é a nossa ressurreição. Então, se você confiar somente nele, você também estará apto para viver na presença de Deus, por causa da justiça perfeita dele. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta: aquele que confia na obra consumada de Jesus Cristo, o nosso substituto. É somente assim que nós poderemos ficar de pé na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.